Olá, prezados e prezadas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu sou o professor Cláudio Nascimento, professor da Escola Jornalista Trajano Chacon. O professor queres ou não queres, não é isso? Então vocês do 7º ano estão convidados a fazerem um grande passeio à história da colonização portuguesa na América. Então a gente vai falar um pouco do processo de resistência dos nativos, né? Dos índios aqui. Nós vamos utilizar, né, texto do Ronaldo Weifens, né, que é um dos maiores estudiosos a respeito desse processo de resistência dos indígenas. Então, eu convido vocês a mergulharem nessa história que é de grande relevância. Porque essa aula, ela foi criada para vocês. Esta aula foi elaborada para vocês. Vamos lá, vamos para a história. Primeiramente, cabe destacar, prezados e prezadas, o interesse da coroa portuguesa, né, no sentido de descobrir novas terras, era o de estabelecer novas rotas comerciais. Brasil, terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, carregava este nome não por acaso. Os portugueses, desde a tomada de Celta, em 1415, carregava consigo o espírito das cruzadas. Então, pelo que vocês estão vendo aí, o objetivo da coroa era estabelecer o quê? Uma rota comercial. Mas era descobrir, na realidade, produtos que viessem a lhe dar lucros, né? Conforme os espanhóis lá, aqui nas descobertas, colonização, que encontraram muito ouro. Então, os portugueses também sonhavam encontrar muito ouro. Só que as embarcações da expedição cabalina traziam a cruz da Ordem de Cristo estampada em suas velas. Dom Manuel I, então rei de Portugal, era também grão, mestre da Ordem de Cristo. Então você tem aí, na realidade, uma imposição religiosa já começando, né? Então, os portugueses, quando aqui chegaram, eles já traziam simplesmente dos seus navios, né, o símbolo da ordem, né, do cristianismo, né, do catolicismo, né, já traziam, na realidade, uma religião a ser implantada nesse novo mundo. Só que nesse novo mundo existia, na realidade, o quê? Cativos. Existia, na realidade, nativos. Existiam, na realidade, os ameríndios, ou seja, que também cultuavam, não é isso, os seus deuses. Aí será que vai haver, na realidade, um processo, né, cordial ou vai ter resistência? Não precisa me responder agora, analisem. Então eu chego na terra de vocês tentando impor essa minha cultura. Será que vocês vão aceitar isso de bom grado ou será que vocês vão resistir? Muito interessante, né? Então, em 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, o Brasil foi batizado, né, com a fixação de que em terra de primeira cruz, seguida da reza da primeira missa proferida, né, na ocasião por quem? Frei Henrique de Coimbra, um franciscano. Portanto, a religiosidade sempre esteve presente no processo de colonização dos portugueses. Porque, na realidade, existia aí o forte interesse da igreja, né, da realidade, de catequizar, os nativos. Ou seja, fazer com que os nativos seguissem a religião católica, né? Então, aí os navegadores portugueses, além da beleza, encontraram também homens gentios, assim denominado por Manuel da Nóbrega.
representavam um dos quadros da Companhia de Jesus, fundada em 1534, por Inácio de Loyola. Era da incumbência de Nóbrega a missão no Brasil. Além da educação dos filhos de colonos, todas as atividades da Companhia de Jesus realizava era pela glória de Deus. Um lema dos soldados de Cristo. Lembrando que no início a gente falou um pouco dessa filosofia das cruzadas combaterem os infiéis, os hereges, não é isso? Então eles trouxeram para as colônias essa filosofia, essa ideologia. Então aí vocês vão ter a primeira impressão deixada pelos nativos, na visão dos viajantes, era de que estes homens gentios não possuíam qualquer vínculo religioso. Ou seja, não adoravam nenhum tipo de Deus, nenhuma santidade, ou até mesmo um ídolo. No entanto, não demoraria muito tempo para que esse conceito elaborado pelos portugueses caísse por terra. Porque eles admitiam, eles tinham a tese de que os nativos não tinham religião. Os nativos não acreditavam em nada. E cabe destacar que, na realidade, a religião independe da instituição. A religião é algo que você acredita, né? A religiosidade é algo intrínseco, interno do indivíduo. As instituições surgiram para que o indivíduo pudesse, na realidade, colocar em prática a sua religiosidade. Mas eles admitiam que o nativo não adorava nenhum tipo de Deus. Erro grande dos portugueses. Então, Ronaldo Weismann, um renomado estudioso dos assuntos coloniais do Brasil, trata dessa dimensão da religiosidade dos índios deste período, né? Com muito brilhantismo e competência. O autor reúne fontes fidedignas, né? Que nos revela a preocupação por parte de portugueses, de jesuítas, após ter percebidos da estrutura ritual religiosa contidas nos tupinambás, tupis. Então vocês vão ter, conforme aí a imagem, né? Aí vocês vão ter a combinação das crenças e ritos tipicamente indígena com o culto da Igreja Católica. Então, o índio vestido com terço, não é isso? Diante de um altar com a imagem cristã, aparenta estar num transe religioso. Então, é uma imagem, né, do índio assimilando a cultura, não é isso, da Igreja Católica por meio dos jesuítas. Mas a principal tarefa dos portugueses, inaciando no Brasil, meu prezado, minha prezada, seria de organizar os índios, trazê-lo para a verdadeira fé cristã, para que assim costumes como a poligamia, a antrofagia, o andar sem roupas, dentre outros, fossem extirpados. Vejam só. Então, de acordo com a assimilação dos costumes, de acordo com a assimilação da cultura cristã, alguns costumes nativos seriam extirpados. Assim acreditavam os religiosos. Havia uma unanimidade quanto ao entendimento por parte dos jesuítas, que tal feito seria fácil, visto que, segundo Nóbrega, estes nativos
não adoravam ou não adoram nenhum Deus, dizia ele. São como um papel branco, onde podemos escrever à vontade. Eros Tupinambás. Tamanho engano dos jesuítas. Tamanho engano. Então esse papel que ele se referia aos nativos índios, tinha sim. Não era um papel em branco. Esse papel tinha, na realidade, rascunho, tinha sua identidade, tinha sua cultura. Entretanto, não demorou muito para os padres se conscientizarem quantas dificuldades que os aguardaram. Eles achavam que os índios eram governados, sim, mas pelo demônio. Seria, portanto, trabalho árduo e, sobretudo, perigoso. Então, eles estavam cientes que não seria fácil a dominação dos nativos. Não seria fácil a imposição de uma cultura nos nativos, porque os nativos já tinham a sua cultura. Isso, já tinham a sua cultura. Então, aí vocês vão ter. O fato é que os jesuítas não tinham muito tempo para o feito missionário, pois a colonização precisava, de mão de obra. Em Pernambuco, no ano de 1530, a colonização do açúcar já estava funcionando. Então precisava de mão de obra. Precisava simplesmente da força de trabalho. Temos de um lado a resistência dos índios e do outro a ambição escravista. Na ocasião para os engenhos de açúcar. De um lado, a resistência, do outro, a ambição. Então, temos que escravizar os índios, temos que ter uma mão de obra, temos que impor a nossa cultura. Aí acontece o quê? O conflito. A verdade é que os índios ficaram entre os apresadores de escravos, os mamelucos, e os padres jesuítas. Lembrando que havia os aldeamentos, não é isso? Os aldeamentos onde os índios, aqueles mais passivos, aqueles que não eram resistentes, ficavam nesses aldeamentos, recebendo uma educação jesuíta, é isso, obtendo conhecimento simplesmente da religião católica. Porém, estes últimos diziam para os pajés que eles, padres, eram os verdadeiros pajés. Olha, que o jesuíta dizia para os pajés que eles eram os verdadeiros pajés. Dizia ainda que os índios não poderiam seguir os mamelucos, que eram os apresadores de escravos, né? Por outro lado, esses apresadores também instaram os nativos para que não ouvissem os jesuítas. Aí havia um embate. De um lado, os apresadores de escravos, que diziam que os jesuítas não prestavam. Do outro, os jesuítas, que diziam que os apresadores de escravos também não prestavam. Então, os índios, ora ouviam os apresadores, ora os padres. Mas em outras oportunidades, não ouvia nenhum nem outro. Travando o que? Assim, uma guerra que terminava em rituais antrofágicos. É isso. Ou seja, aquele ritual que os índios pegavam os seus inimigos, é isso, e comiam a carne, né? Então, na realidade, os colonizadores, segundo o Weifans, o Ronaldo Weifans, ficaram impressionados, né, com a descoberta de um ritual dos tupis, denominado santidade. Para os índios, esta santidade era a constante procura da terra sem mal, no espaço sagrado. O tempo sagrado que se renova eternamente, sem conhecimento de sua origem e fim. Então, os colonizadores ficaram impressionados pelo ritual de Tupi, né?
rituais tupis. Então, essas descrições estavam presentes pela santidade. Jaguaripe. Olhe bem esse nome. Prezados e prezadas estão nesse exato momento assistindo Educa PE. Vê Santidade Jaguaripe. O que? Movimento que desenvolveu-se aonde? No recôncavo baiano. Um tipo de idolatria indígena. Era um movimento religioso do século XVI. Então o índio tinha seu próprio movimento. Então os seus seguidores formavam um ajuntamento eclético de cativos e forros que funcionava como refúgio para os ameríndios, escravizados ou aldeados, independentemente de suas origens étnicas. Aí entendam. Movimento, não é isso? Estavam presentes a Santidade de Jaguaripe. O que podemos ver, na verdade, uma grande resistência por parte dos nativos. Uma resistência anti-escravista que era absorvida, né, por esta santidade do Tupi. Então aí vocês vão ter, então Nóbrega conhecer o rito da santidade. Que rito é esse? Então logo percebeu o perigo. Pô, esses caras têm uma santidade religiosa, um movimento Jaguaripe. Então Nóbrega percebeu o perigo da dimensão dos nativos. Então escreveu em 1549 uma cerimônia denominada Caraimonhaba, Caraimonhaga. O que é o Caraimonhaga? Caraimonhaga era uma cerimônia religiosa dos indígenas. Caraimonhaga. Onde o pajé pregava a cultura tupi. Isso, a terra sem mal. Revelando para seus seguidores o vindouro, o paraíso tupi, a terra sem mal. Agora vamos analisar como os jesuítas interpretaram isso. Uma ameaça. Nóbrega chamou este momento de santidade. Tal fenômeno para ele era diabólico. Claro, né? Tudo aquilo que fosse desencontro à filosofia da igreja na época era tido como uma heresia, né? Eles viviam na época. Eles trouxeram para a colônia aquela mentalidade de cruzada? Trouxeram, né? Reconhecendo as sérias dificuldades em converter os tupinambás ao cristianismo católico, os jesuítas decidiram substituir a língua sagrada, latim, para estabelecer o quê? Os procedimentos cristãos, por meio da língua tupi, ensinando com a ajuda de José de Anchieta, que transmitiu aos noviços da companhia. Então vejamos, era denominada língua geral. Então vamos substituir o latim pela língua geral, que abrigou praticamente todos os episódios da atividade cristã daquele século, né? Então os portugueses fizeram peças teatrais com referências bíblicas, onde então demonizavam os chefes e os costumes indígenas, mostrando para os nativos que o verdadeiro Deus está com eles. Nestas peças, o mal era vencido pelo bem, que estava ao lado do homem branco. Então, na realidade, eles colocavam que a religião católica era superior a qualquer religião. Então, o catolicismo ensinado, dramatizado em língua geral e com base das imagens e significados extraídos da cultura nativa, podia ter lá sua eficácia. Mormente, com os culumins, as crianças que, pela tenra idade, estavam em condições melhores de aprendizado. Tal método trazia grande risco,
sobretudo o risco de o catolicismo fosse assimilado à moda tupi, canibalizado e devorado como no respasto cerimonial. Então havia um risco. Então, eles temiam que o catolicismo fosse assimilado à moda tupi. A santidade contra a Igreja Católica e os jesuítas. Os que aderiam à santidade, essa terra sem mal dos índios, aqui se incluem negros da terra, escravos, posicionavam-se contra os senhores e contra os brancos, questionando o Deus católico. O índio silvestre foi um personagem nesta condição e acabou sendo açoitado e posto em grilhões pelo próprio Senhor. Foi questionar o Deus católico, né? Então o índio foi questionar o Deus católico e os índios zombavam dos padres e dos sacramentos por eles ministrados, alardeando que a verdadeira fé era a sua. Eita, agora. Assim como Deus era o seu ídolo e santos os seus caraíbas. Quando os brancos iam ouvir missa, contou Álvaro Rodrigues, os índios, davam apupadas, dizendo que os brancos andavam muito tempo errado naquela ironia de cristãos. Escrava de um ferreiro, em Parpê, costumava zombar da hóstia consagrada e do próprio Deus cristão. Mas aí é que tá, você vai ter de um lado os tupinambás que criaram o seu movimento de santidade. Do outro lado, os jesuítas tentando impor uma cultura católica. Vai haver embates, vai haver conflitos. De um lado eu digo, a minha religiosidade é melhor. Ou seja, a minha filosofia religiosa, a minha filiação é melhor do que a sua. É isso. Então os adeptos da santidade ameaçavam os nativos traidores, índios, com as piores penas. Veja só, os adeptos, eles ameaçavam os nativos traidores. Na verdade, uma metamorfose, né? Punitiva. Como chamou Weifans. Ameaçava e transformava os resistentes em animais. Vejam só. Então, aqueles que desobedecessem será transformado em animais, pedras, paus e etc. Segundo Ronaldo Weifans, né? Então, ele coloca essa narrativa, né? Então, havia uma apelação muito grande, né? Então, o mito da terra sem mal, conta Weifans, o maior inimigo do índio, o homem branco, os portugueses, o cativeiro, sua igreja dos padres, a lei dos cristãos, temos, portanto, um sentido anticolonialista. Paradoxalmente, algumas dimensões do catolicismo também foram absolvidas pela santidade, dizendo, por exemplo, a semelhança à vida entre a terra sem mal e o paraíso celestial cristão. Então foram absolvidos traços, com certeza, né, do catolicismo, né, isso, nesse movimento, né, de Jaguaribe, né, nesse movimento da terra sem mal, né? Então, aí vocês têm uma imagem, né, da vivência desses povos, né, dentro desses aldeamentos. Então, a igreja dos índios dizia era a verdadeira santidade para ir ao céu. Porque a dos cristãos era falsa e não merecia que nela se acreditava. Então, os índios diziam, a igreja dos índios dizia, era a verdadeira santidade para ir ao céu. Porque eles acreditavam nos seus mitos, nos seus ritos, né?
Então tinha todo um simbolismo naquilo. Então para você desconstruir isso ficava difícil. Então o fato é que praticamente todo o litoral brasileiro passou a conhecer esse termo santidade e também seu significado. A busca da terra ser mal significava uma guerra contra os portugueses, contra a escravidão, etc. Imaginem como ficou esse cenário. Então, a mais importante santidade ocorreu no Recôncavo Baiano, liderada por Antônio, nome de batismo, ancestral dos Tupinambás. Esse líder do Jaguaripe foi um exemplo prático de perigos da tradução feita pelos jesuítas do catolicismo para a língua e o imaginário tupi. Antônio entoava cerimônias de batismo, nomeava papas, bailes tribais, orações. Sua companheira era chamada de Maria, Mãe de Deus. Estava, portanto, feita a fusão católica e indígena. Observe. Então, na realidade, absolveram a cultura católica de uma forma aos moldes tupinambás, segundo Weifman, aos moldes tupinambás. Então, a história demonstra as aproximações da terra sem mal, desse movimento, terra de Jaguaripe, movimento Jaguaripe, dos tupis com as alusões jesuíticas. Ou seja, os portugueses católicos que conseguiram enganar os homens gentios, dizendo sobre a terra prometida, Jerusalém, quando na verdade esta terra foram travestidas nas fazendas de escravos. Não é isso? Então, na realidade, vocês vão ter aí começam a perseguição do Santo Ofício de Lisboa contra Jaguaripe, idolatria indígenas, e o Acotundá, idolatrias negras, porque os negros escravos também se apropriaram dessa santidade indígena, segundo o Ronaldo, Então o Santo Ofício tinha muito a fazer. Uma ameaça imensa dentro aqui do Brasil, Estavam perdendo o controle, muita resistência da assimilação do catolicismo. Então, conforme o Ronaldo Weifman, teria de enfrentar não apenas interpretações heterodoxas do divino, mas múltiplos santos pelo avesso. Múltiplos santos pelo avesso. Era a versão indígena. De acordo com o autor, a rigorosidade do Santo Ofício, em suas visitações realizadas na Baía de Todos os Santos, apresentou-se menos intensificada com relação aos negros. De acordo com o relato do Acotundá, tal comportamento, segundo Ronaldo, deve principalmente com relação à escravidão que não podia, de forma alguma, sofrer enfraquecimento. Aí voltamos. De um lado, a questão da resistência, do outro lado, a ambição de quê? Do senhor de engenho. Escravidão não poderia sofrer enfraquecimento. Então, aí vem a resistência indígena. Então, a resistência indígena se dava pelas fugas dos aldeamentos missionários e de outros tipos de cativeiro, pela defesa das aldeias contra os bandeirantes, por ataques a vilas e fazendas, pela colaboração com os europeus, bem como suicídio quando presos. A resistência, meus prezados e minhas prezadas, intensificavam-se, sobretudo, a partir da penetração do conquistador no interior do país pela busca de metais preciosos, ou na expansão das fazendas, onde estes faziam, na maioria das vezes, o uso da violência. Então, reforço novamente. Então, os jesuítas tiveram um papel significativo, criando o quê? Os aldeamentos.
Ou seja, os índios passivos, né, ficavam nesses aldeamentos, né, então, sob a proteção dos indígenas, mas, porém, teriam que assimilar toda uma cultura da ordem religiosa. Porque, como forma, havia uma coisa chamada guerra justa. Ou seja, uma alusão ao quê? Ao medievo, né? Guerra justa, aqueles infiéis seriam perseguidos. Os não infiéis não seriam perseguidos. Então, prezadas, que está nesse momento assistindo a Educapé, surgiu a Confederação dos Cariris, que foi um movimento de resistência da nação Cariri, ou Quiriri, dominação portuguesa, ocorrido entre 1683 e 1713, que envolveu nativos principalmente do Ceará e algumas tribos de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Ela iniciou-se em resposta ao avanço de cismeiros que invadiram as terras ocupadas pelos indígenas e provocaram vários conflitos. Então, aí foi uma forma de resistência. Os invasores entraram em terras que não pertenciam e os indígenas, na realidade, tiveram que dar uma resposta, né? Uma retaliação. Então, a revolta começou na região norte rio-grandense do Açu, com ataques contra vilas e fazendas, resultando em mortes e destruição. A pedido do governador-geral do Brasil, bandeirantes de São Paulo e de São Vicente foram requisitados para acabar com o motim. Isso. A presença dos bandeirantes não acabou com a revolta. Ao contrário, disseminou para outras regiões e provocou a entrada de outras nações, os Anaseis, os Jaguaribaras, os Acriús, os Canindés, os Genipapos, o Tremebês e dos Baiacus. Então, outras tribos indígenas se organizaram e se revoltaram contra as invasões em suas terras. Então, após anos de luta, entrou em ação o regimento de ordenação do coronel João de Barros Braga, que foi avassalador, composta de homens conhecedores do terreno e do modo de guerrear, indígena. Fora promovida uma expedição guerreira em 1713, que subiu pelo vale do Jaguaribe ao do Cariri, até os confins piauienses, exterminando todos os indígenas pelo caminho, não importando sexo ou idade. Assim terminou a Confederação dos Cariris, de forma trágica, apontada nos livros de história tradicional como a Guerra dos Bárbaros. Impiedosamente, eles acabaram com a revolta, aniquilando todos aqueles que encontraram pela frente. Então, os índios goitacás, por 2 vezes, destruíram a povoação. E os engenhos de açúcar foram construídos em seu território. Os tamoios, ou tupinambás da família Tupi, grandes guerreiros que ocupavam a região do Rio de Janeiro até Ubatuba, formaram a Confederação dos Tamoios, que, aliada aos franceses, durante 10 anos, ameaçaram o povoamento português das capitanias do sul. Então, aí vocês tiveram simplesmente
a questão da grande revolta dos Cariris, Confederação dos Tamoios, uma forma, na realidade, de evitar as invasões dos portugueses, né? Então, mas só que, prezados e prezadas, havia uma superioridade militar dos europeus impressionante. E a dificuldade dos indígenas de se unirem contra o inimigo comum. Porque tinha grupos indígenas que guerrilhavam contra os próprios índios, né? Foram fatores que prejudicaram esse tipo de resistência. Os indígenas divididos por rivalidades tribais auxiliavam os europeus na luta contra outros indígenas. Brincadeira! Mas nas poucas ocasiões em que conseguiram se unir na forma de confederações, foi penoso para os europeus dominá-los. Primeiro porque eles eram o maior número, conheciam o território, eram nativos, e os europeus simplesmente, embora tivessem a superioridade militar, mas era difícil para isso dominar quem conhecia o território. Então eles iam procurar adaptar a nova realidade. Sua cultura não foi destruída totalmente. Esta sobreviveu ao fazer reelaborações de suas práticas religiosas e das práticas cristãs. Essas releituras, ao mesmo tempo, negavam, incorporavam valores da dominação colonial, ressignificando seus códigos culturais de acordo com a sua compreensão e necessidade. Então aí eu trago para vocês aí uma referência para aqueles que quiserem se aprofundar mais, aí trabalho do Ronaldo Waifa, a heresia dos índios, a existência indígena, né? Aí vocês vão ter a do Souza e Waifa, né? Então aí vocês vão ter uma referência sobre essa resistência aos indígenas. Então o que nós quisemos mostrar hoje? Que houve na realidade um movimento religioso contrário simplesmente à imposição da coroa portuguesa, contrário à imposição das ordens religiosas, onde os nativos possuíam a religiosidade. Eles tiveram um movimento Jaguaribe, né? Onde eles acreditavam numa terra sem mal. Depois nós vimos a questão das confederações dos Tamoios, dos Cariris, e os índios resistiram às invasões. Falamos um pouco sobre os aldeamentos, os jesuítas, que colocavam os índios, aqueles mais passivos, os passivos, a guerra justa, etc. Dessa forma, concluímos a nossa aula, deixando um abraço fraterno para todos e todas que nos assistiram e estão nos assistindo. Um grande abraço, professor Cláudio Nascimento, o professor Queres ou não Queres. Tchauzinho.